Glória a Deus. Quem está vindo primeira vez, pegou o bonde andando, ô glória. Nós estamos no meio de uma série denominada Egito, Deserto e Terra Prometida. Amém? E hoje é o último dia da série e nós vamos falar sobre Terra Prometida. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Ô glória. Queridos, assim como das outras vezes, nós falamos alguma coisa a respeito, né, por exemplo, no deserto, o segredo é... Qual que era o segredo no deserto? Agradecer, glória a Deus. E para chegar à terra prometida, o segredo é não desistir no caminho. Amém? Glória a Deus. Abra suas Bíblias lá em Números, capítulo de número 33. Números 33. Para você que não me conhece, meu nome é Samuel. Sou casado com a Natália, está lá atrás. Nós somos pastores auxiliares aqui nessa casa. Estamos aí auxiliando o pastor Renan. E somos líderes do Ministério Consolidação. Você que deseja ser membro, você que deseja se batizar, fale conosco e nós vamos te capacitar e te equipar para que você possa se tornar um membro dessa denominação. Amém? Glória a Deus. Números, verso de número 33, capítulo de número 33, verso de número 50. Quem achou diz amém. Vocês estão aqui, gente? Glória. Se você não achou ou você não trouxe a sua Bíblia, acompanha conosco lá no telão. Número 50. O título aqui está: As normas para a ocupação e distribuição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar, e então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos glorificar ao Senhor pela oportunidade que temos de mais uma vez estar na Tua casa, de mais uma vez estarmos reunidos em congregação para adorar e exaltar o Teu santo nome. Nós declaramos que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda adoração que for levantada neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós levantamos um altar de adoração aqui para o Senhor, e todo altar que não Te adora seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós Te pedimos, ó Deus, rasga os céus e vem neste lugar, que haja céus abertos sobre essa casa, em nome de Jesus. Envia anjos guerreiros, anjos ministradores, ó Deus, neste lugar. Recebe, ó Deus, o nosso coração nesta noite, e que o nosso coração possa ser como terra fértil para receber a Sua palavra, a Sua santa e doce e poderosa palavra, que transformou as nossas vidas, que tem nos transformado dia após dia, e que tem nos conduzido no meio do deserto, no meio do processo, até chegarmos um dia à terra prometida.
Nós cremos, ó Deus, em toda palavra que sai da tua boca, porque sabemos, ó Deus, que a tua palavra traz à existência coisas que ainda não existem. Indiferentemente, Senhor, de estarmos vendo ou não as coisas que o Senhor nos prometeu, sabemos que é certo que haverá de se cumprir, porque nunca saiu nenhuma palavra da tua boca que fosse mentira, nunca saiu nenhuma palavra da tua boca que voltasse atrás, mas antes a palavra que sai da tua boca cumpre o propósito para o qual ela foi designado. E nós cremos, ó Deus, nós cremos que tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, tudo aquilo que o Senhor falou a respeito dessa nação, tudo aquilo que o Senhor falou a respeito das nossas famílias, nós cremos, Senhor, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor nos ministrou e deixou escrito na tua palavra a respeito do reino de Deus e daquilo que há de vir. Nós cremos, ó Deus, e nós nos movemos por isso, em nome de Jesus. Fortaleça aqueles que talvez estejam aqui cansados de tanto esperar, aqueles que pensam, ó Deus, que o Senhor está demorando muito, mas nós sabemos que o Senhor não tarda e nem falha, mas que o seu tempo é perfeito, e quando acontecer, nós vamos olhar e dizer: meu Deus, meu Deus, não poderia ser melhor, não poderia ter vindo num tempo melhor. Aleluias. Nós te pedimos, Pai, ministra-nos poderosamente nesta noite, e que o Senhor continue falando conosco depois dessa reunião, e amanhã e depois, porque nós queremos, Senhor, ter um relacionamento diário contigo. Dependemos única e exclusivamente do Senhor. Faça-se presente nessa reunião, assim como já tem feito através dos louvores que aqui foram ministrados, mas permaneça conosco. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, queridos. Fala: Senhor, usa o pastor Samuel para falar comigo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, já estamos ali nos momentos finais. Aqueles homens já estão dispostos praticamente frente à terra prometida. Moisés ainda está ali. Para quem pegou a série, nós sabemos que Moisés não vai entrar na terra. Ele cometeu uma falha, ele cometeu um erro, e por ele ser alguém da liderança, ele não poderia cometer aquele tipo de erro. Lembre-se que aqueles que são maduros e aqueles que exercem um cargo de liderança não vão ser cobrados da mesma forma que os meninos. É por isso que daquele povo que saiu do Egito, dos 20 anos para cima, quantos se lembram? Dos 20 anos para cima, daqueles que duvidaram do Senhor, morreram no deserto. E somente quem tinha 20 anos para baixo foram os que continuaram por 40 anos até entrar na terra. Por quê? Se o pecado deles foi o mesmo, porque os maduros não serão cobrados como meninos. Amém? Quando nós somos meninos, algumas coisas são relevadas, algumas coisas deixam-se passar, mas chega um tempo de maturidade no qual nós não podemos mais cometer os mesmos erros de quando éramos meninos. Amém? Todos aqui? Glória a Deus. Então Moisés, ele está dando algumas orientações, e Deus vem com algumas orientações ali. As normas para a ocupação e distribuição de Canaã. Então Deus está falando: olha, quando vocês entrarem, vocês vão fazer assim, vão separar dessa forma. E Ele começa a dar as orientações: olha, expulsem os inimigos, não deixa ninguém ficar, expulsem os inimigos. Para quê? Para que vocês não se misturem, para que eles não venham casar com as vossas filhas, para que os seus filhos não venham casar com as filhas deles, e começa uma mistura de raça. Israel era o povo separado de Deus. Segundo, destruam as imagens esculpidas e os ídolos fundidos. Olha, vocês vão entrar naquele lugar, tudo aquilo que foi criado pelo homem, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, destrói. Derrubem os altares idólatras deles. Tomem a terra, eu a dei a vocês, e distribuam a terra por sorteio.
Em Números 13, Moisés havia enviado 12 homens para espiar a terra. Aqueles homens, eles foram, observaram a terra e tiraram provas de que a terra era boa. Queridos, eles carregaram figos e cachos de uva que precisava de 2 homens para conseguir carregar. Era uma madeira aqui, o cacho pendurado, um homem na frente e o outro atrás. 2 homens para conseguir carregar um cacho de uva. Imagina, Nath, a minha esposa, ela ama a uva. Imagina um cacho de uva gigante assim, né? De Itu. Glória a Deus. Será que a terra prometida era lá em Itu, cara? Era tudo grande, né? Amém. E aí eles ficaram maravilhados com tudo aquilo que eles viram ali. E após 40 dias, eles ficaram ali observando a terra por 40 dias. E aí eles retornam até Moisés para dar o relatório. E aí, queridos, é muita coisa para a gente conseguir falar aqui no tempo que nós temos. Depois, dá uma lida lá em Números, capítulo de número 13. Você vai ver todo o relatório da expedição, você vai ver tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que eles falaram. Mas, resumindo aqui, eles mostraram o fruto para Moisés e para todos aqueles que estavam ali. E eles falaram, olha, realmente a terra é muito boa. Realmente, mana leite e mel. Né? E aí aquele povo já estava ficando eufórico, todo mundo ficando feliz. Realmente a terra era como Deus havia prometido. Aí vem um mas na sequência, né? E eles falam, a terra mana leite e mel, mas... E aí eles começam a se rebaixar diante daqueles homens que habitavam a terra. Só que a terra havia sido dada a eles por herança, queridos. Mas eles começam a se rebaixar, eles... Lá em Números 13, do 32, eles vão dizer assim, olha... E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha o que eles estão dizendo, olha, diante daqueles homens daquela terra nós somos como insetos. Será que você consegue entender? Aqueles homens eram o povo escolhido de Deus. Deus, Ele estava mostrando, se revelando quem Ele era, o eu sou, desde o momento em que Moisés chega no Egito, começa a enviar as pragas, começa a mostrar os sinais, e as pragas atingiam os egípcios, mas não afligiam o povo de Deus, até o momento em que eles passam ali o sangue nos umbrais, a morte passa por cima, os primogênitos do Egito são feridos, mas a casa deles é poupada. Deus estava se revelando, mostrando o seu poder. Ele mesmo diz, com um braço forte, arranquei vocês do Egito. Durante todo o processo no deserto, durante todo o processo, abre o Mar Vermelho, vai conduzindo o povo, vai guiando o povo, se revelando, mostrando o seu poder, mostrando que para ele não havia impossível. E aí aquele povo está ali, olha para aqueles inimigos, que o próprio Deus disse, eles já estão derrotados, porque essa terra é de vocês, eu dei para vocês. Vocês vão entrar, vão subjugar a terra, vão expulsar esses habitantes. Não havia motivo para dúvida, não havia motivo para medo, não havia motivo para se rebaixarem dessa forma. Mas eles estão aqui dizendo, olha, nós somos como insetos. E aí em Números 14 eles vão dizer assim, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E olha o cúmulo do que eles chegam a dizer. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos ao Egito. Será que é fácil ser Deus, queridos? Imagina só se você fosse Deus um dia, o que você fazia com você? Não vou nem perguntar com o seu chefe, né? Misericórdia. E para Moisés também não devia ser nada fácil, né? Fácil ser líder, né? Ô glória, cadê o pastor Renan? É fácil ser líder, pastor Renan.
Queridos, crente tem memória fraca. Como crente tem memória fraca. Esses dias eu estava conversando com os irmãos ali, eles estão vivendo algo realmente novo na vida deles, eles se posicionaram, estão vivendo coisas novas. E eles falaram, olha, pastor, a gente não está sabendo como lidar com as bênçãos. E eu falei, olha, toda a glória é para Deus. Devolva toda a glória para Deus, toda vez que alguém chegar e a glória é de Deus. Mas marquem isso que vocês estão vivendo agora, porque a palavra diz em Isaías 43, verso número 2, quando passares pelo fogo não te queimarás, ou quando pelas águas não te afogarás, mas o passar pelo fogo e o passar pelas águas é inevitável. A Bíblia está dizendo no imperativo, quando o passares, ou seja, se você não passou ainda, meu irmão, minha irmã, se prepare. Em algum momento você vai ter que passar pelo fogo, você vai ter que passar pelas águas, mas a palavra está garantindo que você não será queimado, que você não será afetado pela água, não se afogará. Deus, Ele não está dizendo que Ele vai nos livrar do mal, mas Ele vai nos livrar, que Ele vai nos livrar das situações, mas Ele vai nos livrar no meio delas. Era essa a condição que aquele povo vivia no Egito. Eles estavam ali no meio daquela situação, as pragas e tudo acontecendo. Não devia ser fácil. Imagina, eu fico imaginando a infestação de rã, que cheiro que devia estar naquele lugar. Por mais que elas não entrassem na casa deles, mas imagina o cheiro que estava. Então, o Senhor, Ele vai nos guardar no tempo da dificuldade, mas passar pelas dificuldades, passar pelo deserto, é algo que todos nós vamos passar, porque é uma escola, porque é ensinamento. Então eu estava conversando com aquele casal, talvez eles estejam escutando aqui, não vou revelar quem é, obviamente, mas estava conversando com eles e eu disse, olha, se lembre do tempo em que o Senhor derramou muitas bênçãos, e que tudo estava dando certo, e que tudo parecia, porque em algum momento vai chegar o tempo da dificuldade. Nesse tempo de dificuldade, vocês vão lembrar desse momento que vocês estão vivendo agora e saber que Deus está com você até no meio do vale de ossos secos. O salmista diz, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, é melhor passar pelo vale da sombra da morte com Deus ao seu lado, do que em qualquer paraíso com qualquer outra pessoa. Amém? Quantos estão entendendo? Ou está achando muito pesado? Se quiser, eu dou uma maneirada aqui, Cris. Pode continuar? Glória a Deus. E aí, queridos, olha como o crente tem memória fraca. Deus retirou eles da escravidão do Egito, mostrando através de sinais e maravilhas o seu grande poder, ferindo os inimigos e poupando-os da praga e da assolação de Faraó. Os fez passar pelo Mar Vermelho sem molhar os pés. O mesmo mar que ele usou para libertá-los foi usado para abater aqueles que os perseguiam. Ou seja, depois que eles terminaram de passar, o mar fechou, matou todo aquele exército, inclusive Faraó que estava perseguindo eles. Já no deserto eles não tinham falta de nada. Saíram do Egito levando despojos de guerra. Despojos de guerra para quem vence uma batalha. Como é que eles venceram a batalha de dentro de casa? Deus foi quem pelejou por eles. Deus foi quem lutou a guerra por eles. E quem levou os despojos foram eles. Dá para entender isso, queridos? Mesmo sem levantar um dedo sequer, ou mesmo sem sair de suas casas, não tinham fome de nada, pois chovia pão do céu, de maneira que tinha pão fresco todos os dias, e a porção de cesta era dobrada para guardarem o sábado do Senhor. E quando eles enjoaram de pão, Deus envia carne sobremaneira, que comeram até sair pelo nariz. Queridos, eles tinham roupa que não estragava, que crescia junto com o corpo, calçado que não gastava, crescia junto com os pés, água que saía de rocha, água ácida ou amarga que era convertida em água potável, coluna de fogo para aquecer e iluminar a noite, nuvem para guardar do sol e conduzir durante o dia. Meu Deus, todas as necessidades deles estavam sendo supridas.
Mas ao invés de agradecer, aquele povo mimizento, aquele povo mimizento só fazia reclamar. Meu Deus, diz para alguém que está aí do seu lado, ainda bem que eu não sou Deus. Porque, cara, a paciência se esgota, né? Ainda bem que a paciência dele, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam todas as manhãs. Aleluias, glórias a Deus. O Wagner não está aqui. Se você estiver acompanhando aí, gostaria que você estivesse aqui. Mas, ainda que você não esteja, eu quero honrá-lo. O Wagner é o nosso superintendente de células, superintendente de GCs. E, gente, o Wagner, ele é um cara incrível. Porque a cada dificuldade que nós levamos para ele retorna com uma solução simples, prática e funcional. O Wagner é um cara que ele está sempre, né, Alex? Sempre com palavra de ânimo e encorajamento. Um camarada que queima e ama Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que a gente não consegue ver algo adiante e a gente fala, Wagner, acho que isso não vai dar, acho que não vai acontecer, ele nos anima. Ele tem uma solução para cada problema, mas aquele povo ali que estava no deserto, parece que eles arrumavam um problema para cada solução. Deus não havia deixado eles sequer um minuto. Deus não os havia abandonado sequer por um momento. Mas mesmo assim, eles continuavam murmurando e eles continuavam reclamando. Eu fazendo algumas anotações, eu escrevi, olha, deixar de acreditar no que Deus fala é o mesmo que deixar de segui-lo. Confira lá depois em Números 14:43. Deus se irritou e ele pôs um basta na conversa. Ele se irritou com tudo aquilo que estava acontecendo, então ele disse, olha, dos 20 para cima, todos aqueles que duvidaram vão morrer no deserto. E os seus filhos é que herdarão a terra. Os filhos destes passaram 40 anos, diga 40 anos. Quem aqui já passou dos 40? O Alex está demorando para levantar a mão. Irmã Conceição, você não, você tem menos de 40, eu tenho certeza. Oh, glória. Glória a Deus. 40 anos, como Deus havia falado. Sabe por que eles passaram 40 anos no deserto? Porque foi um ano para cada dia que eles passaram espiando a terra, para se lembrarem da incredulidade de seus pais. Daquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Calebe, os dois espias que não deixaram de confiar no Senhor, não morreram e tiveram direito a entrar naquela terra. Queridos, acontece que daqueles 12, 10 trouxeram aquele relatório negativo, mas 2 disseram, não, o que vocês estão dizendo aí? Pode parar, o que vocês estão falando não é verdade, a gente vai entrar, a gente vai conseguir, a gente vai derrotar eles, vamos para lá, vamos para cima. E até que Moisés chega para eles e fala, olha, vocês estão no caminho certo, é isso mesmo, vocês estão continuaram acreditando, confiando em Deus, mas não vai porque Deus já se irritou com o povo, já deu a sentença, agora vocês vão ter que esperar. Agora imagina, aqueles 2 estavam prontos para entrar naquele momento, às vezes tiveram que esperar mais 40 anos por causa da incredulidade dos seus companheiros. Queridos, às vezes quando a gente deixa de confiar e de acreditar nas promessas do Senhor e naquilo que Ele tem para as nossas vidas, muitas vezes nós retrasamos ou nós atrasamos aquilo que Deus tem para fazer na vida de pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos ter entendimento, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não só quer nos conduzir através das suas promessas, mas outras pessoas serão abençoadas junto conosco. Às vezes você está aí pensando, não, eu posso ficar aqui sentado nessa cadeira, engordando
só escutando, só comendo palavra de domingo, palavra de terça, palavra na célula, eu vou ficar só me alimentando aqui, tá bom. Queridos, eu não sei quantos de vocês sabem, mas pecado não é só fazer aquilo que Deus não se agrada, mas deixar de fazer o bem que eu posso também é pecado. O Senhor conferiu a mim e a você talentos, o Senhor conferiu a mim e a você ferramentas, o Senhor conferiu a mim e a você dons, para que nós possamos abençoar a outras vidas. E nós estamos aqui sentados, só esperando a salvação chegar. Não, queridos, vamos saquear o inferno, meus amigos. Vamos saquear o inferno, vamos nos levantar e vamos dizer para as pessoas que existe uma salvação, que existe um Cristo que morreu por nós, Ele nos substituiu, Ele morreu no nosso lugar. O Filho de Deus morreu a nossa morte para que nós tivéssemos direito à vida e vida em abundância. Aleluias! Nós precisamos anunciar lá fora. Nós precisamos contar para todo mundo que existe salvação, que elas não precisam mais subir no alto de um prédio e se matar porque não encontram mais motivos para viver. O motivo para viver estão nessas 5 letras aqui, ó. Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus tem poder, toda autoridade lhe foi dada. O nome de Jesus tem poder. Se alguma coisa na sua vida está travada, se alguma coisa na sua vida parece que não se movimenta mais, parece que as águas estão paradas, clame este nome. Clame o nome de Jesus. Eu não sei se uma enfermidade, eu não sei se você está desempregado, parado há muito tempo, eu não sei se a sua despensa está necessitando de alguma coisa, eu não sei se é um filho nas drogas, se é um irmão, se é um pai no álcool, eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas clame o nome de Jesus. E aproveitando, se a sua despensa estiver vazia, nos procure no final desse culto, que nós queremos te abençoar com uma cesta básica. Porque a fé sem obras, ela é morta, queridos. Mas nós queremos e podemos te abençoar, se você necessitar nesta noite. Mas clame, não deixe de confiar, não deixe de acreditar. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Aleluias. Queridos, agora aqui na minha imaginação, eu fico imaginando que provavelmente era Caleb e Josué que estavam carregando aquelas frutas. Precisava de 2 para carregar. Só 2 continuaram confiando e os outros 10, eu fico aqui imaginando o Josué e o Caleb aqui carregando, e eles olhando o tamanho daquele fruto e eles dizendo assim: que Deus tremendo, aleluias, que Deus de maravilhas, só Deus pode fazer algo assim. Deus é fiel, Ele promete e Ele cumpre. Queridos, aqueles homens espiaram a terra por 40 dias. Faria sentido ficar lá 40 dias se a terra não fosse boa, ou se eles acreditassem que eles não poderiam entrar, teria voltado no mesmo dia e embora. Amém? Por que eles ficaram 40 dias lá? E onde foi que eles desistiram? Foi no caminho. Foi no caminho. Voltando para casa, alguém deve ter comentado assim: olha, a terra é boa, não é? E os outros: vocês viram? As frutas, ó. E de repente alguém falou assim: mas os caras é grande, hein? Acho que não dá não. E o Josué e o Caleb: ó, vamos tentar, vamos para cima. Deus falou, se Ele falou, vai acontecer. E aí eles começaram ali a se contaminar, a desistir. Queridos, Moisés, ele feriu a rocha para dar água ao povo.
E porque ele desobedeceu a Deus, ele e Arão foram proibidos de conduzir o povo até a terra prometida. Se você quiser depois ler essa passagem na sua casa, está lá em Números 20, verso número 12. Fala sobre as águas de Meribá, que significa rebelião. Foi ali que Moisés se rebelou contra Deus. O povo se rebelou contra Deus. E Moisés cometeu o erro que lhe cancelou o ingresso, a passagem para a terra prometida. Se você quiser ver as etapas da viagem desde o Egito, você vai acompanhar lá em Números 33. Lá tem todos os detalhes a respeito de todas as etapas, de tudo que foi acontecendo. E aí chegou o grande momento do povo entrar na terra. Moisés, ele não está autorizado a entrar. Arão, seu irmão, já havia batido as botas, ele já tinha se reunido aos seus antepassados. E então Deus leva Moisés até o alto da montanha. Deus leva Moisés até o Monte Nebo, e de lá ele tem a vista de toda a terra. Ele consegue vislumbrar tudo aquilo que Deus havia prometido. E ali, depois de contemplar a terra, depois de contemplar Canaã, ele também se despede. Ele também foi sepultado junto aos seus antepassados. Então Deus aparece para Josué. Josué vai ser o sucessor de Moisés. E ele lhe encoraja, promete estar com ele, da mesma forma que estava com Moisés, e manda ele preparar o povo para atravessar o Jordão. Espera aí. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo está ali caminhando e de repente eles se deparam diante do Mar Vermelho. E aí Deus abre as águas do Mar Vermelho, o povo passa ali sem molhar os pés. E agora Deus levanta o sucessor de Moisés, o Josué, e fala para o Josué: olha, prepara o povo para atravessar o Jordão. Meu Deus, será que é coincidência isso? Eles vão atravessar no meio das águas de novo. Deus também não havia mandado Moisés circuncidar o seu filho, que ainda não era circuncidado. A circuncisão é sinal da aliança com Deus. Aqueles homens que tinham 20 anos para baixo, que agora, passados 40 anos, eles já estavam na casa dos 60, aqueles homens, eles não haviam sido circuncidados. Então Josué vai lá e circuncida eles em Gibeate Aralote. E depois de se recuperar da circuncisão, eles celebraram a Páscoa. Peraí, antes de sair do Egito eles também fizeram isso, não foi, Eric? Eles também celebraram a Páscoa. Ficaram prontos para sair. Meu Deus, a história está se repetindo. 40 anos depois a história está se repetindo. A história está se repetindo. No dia seguinte, ao dia da Páscoa, nesse mesmo dia eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Parou, o maná não tem mais, acabou. Já não havia maná para os israelitas, e aquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ou seja, o maná era necessário até aquele momento, mas a partir daquele momento o maná cessou. Por quê? Porque naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra prometida. Aleluias! Então o comandante do exército do Senhor apareceu para Josué. Ele se assustou um pouco, né? Porque o camarada apareceu com uma espada na mão. Ele dá aquela assustada, né? Olha assim: e aí, você está com a gente, você não está com a gente? Como é que é? E aí eu faço uma pergunta para os universitários aqui, Alex: quem é o comandante do exército do Senhor? Quem que é o comandante do exército do Senhor que apareceu ali para Josué? Para vocês pensarem. E aí Josué, ele entende, ele se prostra em sinal de reverência. E aí o comandante, o Senhor lhe diz: Josué, tire a sandália dos seus pés,
Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Não foi a mesma coisa que Deus disse para Moisés quando falou através da sarça ardente. Não foi a mesma coisa que Deus disse. Deus está mostrando que Ele é o mesmo, que as suas promessas não foram esquecidas. Ele vai recomeçar de onde parou. Aleluia! Tire as sandálias. O que te trouxe até aqui, Josué, não é suficiente para te levar adiante. Tire as sandálias, tire o passado, tire essa poeira do passado. Porque o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar até onde você deve chegar. Aleluias. Deus estava mostrando àquela geração que Ele é o mesmo, que as suas promessas ainda estão de pé. Ele não voltou atrás, mas estava disposto a começar de onde parou. As promessas estavam sendo renovadas. Queridos, Deus está disposto a recomeçar com você exatamente de onde parou. As promessas ainda estão vivas. Aquilo que Deus te falou ainda está de pé. Você que está nos acompanhando pela live, aquilo que Deus te falou, aquilo que Ele te prometeu, ainda está de pé. Aleluias. Apenas se posicione, obedeça e principalmente não duvide. Não duvide. Não duvide do que Deus falou. Então, sob a liderança de Josué, aqueles homens entram na terra, vencem a batalha e dividem as terras em sorteio, conforme o Senhor os havia orientado. Uma casa e um campo para uma casa e um campo para outro, e ele começou a distribuir ali. Então o Caleb, quem se lembra do Caleb? O Caleb era o outro daqueles dois que não haviam desanimado. Dos 12 espias, 2 acreditaram na promessa do Senhor. Um era Josué, que estava conduzindo o povo, ele substituiu Moisés, e o outro era Caleb. Então Josué está lá distribuindo a terra por sorteio, e está dando uma casa e um campo para cada um. E aí Caleb chega assim e fala: Josué, preciso conversar com você. Tem um tempinho para mim aí? Opa, Caleb, tudo bem? Costa aqui, querido, vamos conversar. E aí o Caleb, ele chega para Josué e ele reivindica a promessa que o Senhor lhe havia feito. Deus havia prometido para Caleb uma montanha. Todo mundo estava recebendo uma casa e um campo. Todo mundo estava recebendo uma casa e um campo. Mas Caleb, ele estava pronto 45 anos atrás. Ele teve que esperar 45 anos por causa daqueles que duvidaram, mas ele continuou firme, confiando na promessa. Passaram-se 45 anos e ele continuou firme, persistindo, confiando e crendo nas palavras do Senhor. E por isso, aquilo que o Senhor lhe havia prometido, ele recebeu exatamente como o Senhor havia prometido. Todo mundo recebeu uma casa e um campo, uma casa e um campo, mas Caleb recebeu uma montanha. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Por não duvidar 45 anos antes, por passar esses anos todos aguardando o cumprimento da promessa sem desanimar, mesmo estando pronto para isso, logo de espiar a terra, mas sendo obrigado a esperar por conta da incredulidade de seus companheiros. Queridos, há recompensa para aqueles que permanecem fiéis. A recompensa virá para aqueles que permanecerem firmes no deserto, confiando nas promessas do Senhor. Eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei o que você vem sofrendo,
Talvez você esteja aí dizendo: ah, pastor, é fácil falar, você não está vivendo na minha pele, você não está vivendo a minha situação, você não sabe o que está acontecendo comigo. E realmente eu não sei, mas aquele que te fez as promessas, aquele que te fez as promessas, Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece a sua situação. E deixa eu te dizer, a sua dificuldade, o seu problema, por maior que seja, não assusta o teu Deus nem um pouco. Nem um pouco. Por isso, deixa eu te dar um conselho nessa noite. Pare de dizer para Deus qual é o tamanho do teu problema, mas nessa noite, olhe para o seu problema e diga: ei, problema, eu tenho um Deus que é muito maior do que você. Seja qual for o seu problema, Deus é maior. Seja qual for a sua situação, maior é aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra há de concluir. Há de concluir. Talvez a sua situação seja diferente. Olha, eu caminhei com Jesus lá atrás, eu andei com Ele, eu fui até ministro, eu toquei pessoas, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas em dado momento eu escorreguei, eu parei, eu desanimei, eu pequei. Queridos, não importa o tamanho do teu pecado, o sacrifício de Jesus é suficiente. Não importa o tamanho do seu pecado, o sacrifício de Jesus é suficiente. Não existe mancha, não existe mancha tão grande que o sangue dele não possa branqueá-la. Não existe mancha suficiente que o sangue de Jesus se lave no sangue de Jesus nessa noite, e você sairá daqui mais alvo do que a neve, mais alvo que a neve você será. Não existe nada que nós possamos fazer, de fato não, mas se você receber o sacrifício dele nesta noite, você já estará apto para entrar na terra que ele te prometeu. Aleluias! E Apocalipse diz: lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu, volta lá. Volta lá. Volta lá e começa de novo as primeiras obras. Começa de novo, começa de novo, começa de novo, queridos. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente quer decolar. Só que nenhum avião decola sem saber se ele tem aonde pousar, queridos. E de repente você decolou e bateu a nave. Mas o Senhor está te convidando para começar a caminhar de novo. Começa a caminhar de novo, queridos. Não tem nada melhor do que caminhar com o Senhor. Começa a caminhar de novo. Aonde você errou foi escola, foi aprendizado, para que você não cometa mais os mesmos erros. Agora você virá mais forte, conduzido pelo Espírito Santo. Não o abandone mais. Se em algum momento você deixou o Senhor na sua caminhada, quis sair na frente, Ele deu um direcionamento, não bate na rocha, fale com a rocha, e você quis bater. Volte, Senhor, me perdoa. Queridos, eu acho que não tem nenhum pecado tão na Bíblia, pelo menos assim que eu me lembre, de um homem de Deus, tão ridículo, tão extravagante quanto o de Davi, queridos. Mas esses dias eu escutei algo, Alex, até compartilhei com o pastor Jonathan. O arrependimento de Davi foi mais extravagante. Foi mais extravagante do que o seu pecado. Se arrependa, querido, rapa a cabeça, veste roupa de pano, de saco de pano, taca a terra na cabeça, bota a boca no pó, se arrepende, lê o Salmo 51 300 vezes se for preciso, mas volte para o Senhor.
Deixe Ele te transformar. Peça a Ele um coração quebrantado, um espírito reto, porque Deus não rejeitará um coração quebrantado, não rejeitará o Senhor. Perto está o Senhor daquele que tem o coração contrito e quebrantado. Aleluias! Santo é o teu nome, Jesus. Coloca aqui para mim Apocalipse 21. Ué, mas é para falar de terra prometida e a gente vai para Apocalipse 21, é? Sabe por quê? Porque o Apocalipse para alguns é o fim, mas para nós é só o começo. Para nós é apenas o começo. Aleluias. Preste atenção aqui. Antes, deixa eu te falar algo interessante. Dos 12 apóstolos, João foi o único que não morreu martirizado, o único que não foi um mártir. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, outro foi cerrado ao meio, todos eles foram martirizados. Mas o João não. Alguns historiadores dizem que João ele foi lançado num caldeirão de óleo fervendo. Mas que quando retiraram ele, não tinha nenhuma queimadura, não aconteceu nada com ele. E eu não sei quantos se lembram, mas João era o apóstolo amado, era o discípulo amado do Senhor. Ah, mas Jesus fazia exceção? Não. Ele estava disponível ali para todos. Mas João era aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus. João era aquele que se aproximava mais. João é aquele que acreditava mais nas palavras de Jesus. Foi aquele que mais chegou junto. Então ele foi chamado de o discípulo amado. E aí, nós vemos aqui, não pode ser coincidência, ele foi o único que não foi morto martirizado. Não pode ser coincidência. Ele foi aquele que mais teve revelações, aquele que mais andou juntinho. Então, diz que depois de ser jogado nesse caldeirão, não acontecendo nada com ele, disseram, não tem nada que a gente possa fazer para matar esse homem, vamos exilar ele. E levaram ele para uma ilha deserta chamada Patmos. E lá nessa ilha, João estava ali, sozinho. Pensaram, ele vai morrer, agora ele não tem o que fazer, vai ficar louco. E ali o Senhor começou a dar para ele visões. O livro de Apocalipse, eu não sei quantos sabem, mas é chamado de o livro das revelações, porque foram as visões que o Senhor deu para o apóstolo João, quando ele estava exilado ali naquela ilha. Um local completamente isolado. E foi lá, no meio desse deserto, não esquecido pelo Senhor, que ele teve a visão da terra prometida. Ué, peraí, mas a terra prometida não foi lá no Antigo Testamento, Alex? Não foi lá no Antigo Testamento, eles entraram lá, subjugaram os enaquins, os gigantes, a terra manava leite e mel, não foi isso? Preste atenção aqui. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Isso aqui palavras do apóstolo João. E para desespero da minha esposa, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluias.
Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, e eu mostrarei para você a noiva, a esposa do Cordeiro. Aleluias. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Aleluias. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma medida, uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, e alguns dizem que só a igreja quadrangular vai subir, mas nós vamos subir junto com eles também, queridos, aleluia. De comprimento e largura iguais. E ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. E ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópaso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta tinha uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Se coloque de pé. Se coloque de pé, se coloque de pé, exaltando e adorando o nome do Senhor. Se coloque de pé, adorando e exaltando ao Senhor, queridos. O que o apóstolo João está relatando aqui é a nossa casa. O que o apóstolo está relatando aqui, a visão que ele estava tendo no meio daquele deserto, era a visão da Nova Jerusalém, a terra prometida para aqueles
que saíram do Egito naquele tempo, e para nós que não desfalecermos no caminho, para nós que não duvidarmos, para nós que não dermos ouvido à voz da incredulidade, para nós que confiarmos, ainda que toda circunstância seja contrária, ainda que as nossas dificuldades façam parecer que não vai dar, mas Deus, Ele é o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça, foi o mesmo que visitou Josué, os sinais foram os mesmos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus não muda, nele não há sequer sombra de variação. Aleluias! Tudo aquilo que Ele prometeu há de se cumprir na minha e na sua vida. Eu acho que você não entendeu. Tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele prometeu, há de se cumprir na minha e na sua vida. Adore ao Senhor, aplauda ao Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é digno. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Cordeiro. Aleluias! Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho